No 30º capítulo de sabedoria, de Provérbios, hoje nós vamos estudar as palavras de Agur, filho de Jaque, o Mazaíta, que proferiu este homem a Atiel e a Ucal. Então a palavra vai nos falar hoje sobre sabedoria e diz assim: na verdade eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho conhecimento de homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para o que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mais negues até que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Não acuses o servo diante do seu Senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques ocupado. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas. Dá. Essas três coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. Os olhos que zombam no pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes de águia os comerão. Essas três coisas me maravilham, e quatro há que eu não conheço: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. O caminho da mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa sua boca e diz: não fiz nada. Por três coisas se alvoroça a terra, e por quatro que não pode suportar: pelo servo quando reina, e pelo tolo quando vive na fartura, pela mulher odiosa quando é casada, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Essas quatro coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo saem e em bandos se repartem. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. Esses três têm um bom andar, e quatro passeiam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. O galgo, o bode, também, e o rei, a quem não se pode resistir.
se procedesse loucamente, exaltando-te, e se planejaste o mal, leve a mão à boca. Porque o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue. Assim, o forçar da ira produz contenda. A palavra hoje nos traz Agur, um ensinador dedicado à verdade, cujas reflexões profundas para a vida foram registradas no livro da sabedoria. Agur, filho de Jaque, uma figura misteriosa na Bíblia, não tem outros relatos. Alguns dizem que é um dos nomes de Salomão, mas a história não o identifica. E ele vai falando sobre algo que é necessário à humanidade. Do versículo 1 ao de número 4, ele ressalta a humildade. Com humildade dos homens sábios, revela que a verdadeira sabedoria vem de Deus. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Ele diz, na verdade eu sou o mais bruto dos homens, humildade. Eu nada sei. Apesar de ser um sábio, ele diz, eu nada sei. Nem mesmo tenho conhecimento de homem. Nem a sabedoria de homem poderia ajudá-lo a descrever Deus. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu? Ele traz uma sabedoria antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele traz uma revelação sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem subiu ao céu e desceu? Só Jesus Cristo. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Ele pergunta, qual é o nome do seu filho? Se é que sabes. No versículo 5, ele já agora dirige a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. A palavra de Deus é um escudo. Nada acrescentes à sua palavra, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. A palavra de Deus não precisa ser acrescentada de nada, de nenhum pensamento, de nenhuma filosofia humana. Ela é completa. Não acrescentes nada e nem retires nada. A palavra diz que maldito o homem que acrescentar ou retirar um tio da palavra de Deus. Do 7 ao 9, ele diz, 2 coisas te pedi, não mais negues antes que morra. 2 coisas te pedi. Agur faz o famoso pedido, que ele não tenha tanta riqueza para se esquecer de Deus, que venha se esquecer de Deus, nem a pobreza para que não venha furtar. Afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue. E venha dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar, e tome o nome de Deus em vão. Que eu venha a ser uma maldição, tomando o nome de Deus em vão. Então ele vai nos trazendo sabedorias que vai nos ajudando no dia a dia. Sabedorias de um sábio que tem a humildade de dizer, eu sou o mais bruto, eu não sei nada. Tudo que eu aprendi foi na palavra de Deus. Tudo que eu aprendi foi com Deus. Tudo que eu sei vem de Deus. No versículo de número 11, ele fala sobre a calúnia, a arrogância, e ele diz sobre a desonra. Ele diz, há uma geração que amaldiçoou seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe.
Esse é um dos maiores pecados que a Bíblia nos revela e nos cobra. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias, que você seja feliz na terra. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Uma geração cheia de arrogância, acusa os demais, mas nunca se purificou. Ela condena todo mundo, mas ela mesma não olha para si mesma. Arrogância. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumir da terra os aflitos, os necessitados dentre os homens. Aí fala no versículo 15 sobre a preguiça. A sanguessuga tem 2 filhas, dá. E essas 3 coisas nunca se fartam, a preguiça e as suas filhas. Nunca se fartam, estão sempre querendo mais. Você ajuda o preguiçoso, amanhã ele quer mais. Ele não recebe uma ajuda com o propósito de mudar de vida. Ele recebe a ajuda daquele dia para consumir o que você deu, mas no outro dia ele está, dá. Então, o preguiçoso, ele não para nunca. Não pense que ajudando o preguiçoso, ele vai parar de te pedir. Aí eu vou dar porque assim ele para de pedir. Não. Ele faz um ciclo de pessoas, é um vício. Ele te pede hoje, aí você pensa que ele te esqueceu, daqui 6 meses ele volta a te pedir de novo, porque ele acha que você esqueceu. Então a preguiça leva a isso. É uma sanguessuga, está sempre sugando aqueles que trabalham, aqueles que juntam. Então se livra deles. Versículo 16 diz, a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo, nunca dizem basta. Há coisas que nunca dizem está bom. Sempre há uma ansiedade, sempre querem mais. Os olhos que zombam no pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Há uma maldição sobre aqueles que zombam do pai e desprezam as mães. Perderão a visão. Ele traz aqui uma metáfora, dizendo que os corvos dos ribeiros comerão os seus olhos, arrancarão seus olhos, e os filhotes das águias o comerão. É uma metáfora dizendo que você vai perder a visão. Pessoa que não honra o pai, não honra a mãe, não tem visão para a vida. Ele não consegue ter uma visão para o futuro. Ele não consegue formar uma família abençoada, porque nos seus lábios traz maldição e traz rancor. A Bíblia nos ensina, não importa quem for os seus pais, honra eles. Honra, porque onde eles erraram, você não precisa errar. Ah, meu pai nunca foi pai. Seja você o melhor pai. Ah, minha mãe, ela não soube nos cuidar. Seja você a melhor mãe. Onde eles erraram, você não erre. E não use a tua boca para amaldiçoá-los, porque você não sabe o que levou eles ao fracasso. Peça a Deus que te ajude para que você não caia nos mesmos erros. Então, arrogância e humildade estão sempre em confronto. A arrogância atrai a desgraça. Se nós olharmos os ensinamentos do sábio, nós vamos observar que a arrogância atrai desgraça. A humildade atrai a graça de Deus, atrai a misericórdia. Nós somos pecadores. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e a sua mãe, e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração. Nós temos que fugir dessa geração incrédula, dessa geração maldita. Então, atraímos na humildade a graça de Deus, porque nós não somos merecedores.
é pela graça. Nós somos salvos pela graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é graça. Não é que ele olhou para o mundo e disse, o mundo é merecedor. Deus deu o seu bem mais precioso. Então a humildade atrai essa graça de Deus, essa bondade de Deus. E ele diz, agora ele começa a falar sobre o caminho. Essas 3 coisas me maravilham, e há 4 que não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no mar e o caminho do homem com uma virgem. O caminho da mulher adúltera é assim. Ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. O caminho da mulher adúltera, foge dela. A sabedoria vem nos dizendo, foge dela. Às vezes se mostra como a loucura te chama pelas avenidas, pelas ruas. Olha, eu já preparei a cama, já tem lençóis de linho. Mas o sábio diz, fuja, saia dela, porque o seu final é morte. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando vive na fartura. O servo que não foi preparado para ser governo, não foi preparado para ser líder. Há nações que sofrem quando coloca aquele que não foi preparado para governar. Aquele que, quando ele vê o volume de valores que entra numa nação, ele se lambuza. É o servo que não sabe o que custa o dinheiro, qual é o suor de um povo, como uma nação adquire riquezas. E ele negocia por nada, por vaidades. Ele dá para os seus amigos. Esse é o servo quando reina. Observe o nosso país. Se não estamos sendo governados por um servo que não sabe o valor das conquistas de uma nação. Pela mulher odiosa quando é casada. Ele diz, a pior coisa é casar com uma mulher queixosa, rancorosa. É pior do que uma goteira. Pela mulher odiosa quando é casada. E pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Quando a serva, ela herda a casa. Ela diz, agora vocês vão ver quem é que manda. Agora vocês vão ver como é que eu administro essa casa. E ela humilha, porque ela se esquece de onde ela saiu. Essas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. O sábio agora nos chama a observar as coisas pequenas da natureza. Olha as formigas não são um povo forte. Todavia no verão preparam a sua comida. Quando a cigarra está cantando, quando a cigarra está despreocupada, porque vai chegar o inverno. A cigarra não pensa no inverno. A formiga, ela trabalha, porque ela sabe que vem o dia mau e ela junta. Assim são os homens. Então o sábio diz, olha para a formiga, veja como ela se prepara para os dias maus. Os dias maus vêm, esteja preparado. Não gaste todo o teu salário. Guarde uma quantia para as necessidades do inverno. Os coelhos são um povo débil e contudo põe a sua casa na rocha. Eu sou de uma geração que, quando pensava em casar, um jovem com 18 a 22 anos, a primeira coisa que ele pensava era uma casa. A geração que nós estamos vivendo hoje, ele pensa nos prazeres da vida, em um carro, não pensa na casa. Não pensa trabalhar, comprar um terreno, construir uma casa. Não, ele passa a sua vida pagando aluguel, mas com um bom carro, porque o carro, ele sai por todos os lugares para mostrar o quanto ele é próspero.
Mas a casa, ela dá segurança para a família. O lugar para você voltar é a minha casa. Então, olha para o coelho. É um povo débil. Não tem muita sabedoria o coelho. Contudo, põe a sua casa na rocha. Ele procura os melhores lugares para a sua morada. Um lugar de proteção, um lugar de segurança. Os gafanhotos não têm rei. E contudo, todos saem. E em bandos se repartem. Quando vem um enxame de gafanhotos, a terra é destruída. Há alguns insetos que você procura, a rainha. Destruindo a rainha, você destrói a colmeia, destrói o formigueiro, mas o gafanhoto não tem rei. Porque eles sabem, cada um vai um atrás do outro, sabendo qual é o seu propósito: buscar comidas, alimentar o bando. E eles se dividem para ficar mais difícil para serem abatidos. A praga de gafanhoto é uma das mais difíceis de ser combatida, porque eles não têm rei. Eles sabem o que precisa ser feito. Assim devemos sermos nós, cada um sabendo do seu propósito, aquilo que deve ser feito. Não precisa ninguém ficar te direcionando, a não ser Deus. Busque em Deus a sabedoria. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. Ela procura os melhores lugares. Ela está em todos os lugares. Até no palácio, ela se acha digna de estar ali. Ela não se menospreza. Ela sabe que ela tem uma função. E ela se pendura até nos palácios dos reis. E ele diz, esses 3 têm um bom andar e 4 passeiam airosamente. Esses 3 têm um andar. Aí ele vai nos falar do andar. O leão mais forte entre os animais, que não foge de nada, não teme nada. Ele sabe da sua força. Ele sabe da sua proteção. Ele não foge de nada. Ele põe medo e não sofre medo. Nós, seres humanos, nós padecemos do medo. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, isso eu tenho medo. Nós padecemos de medo. Não conhecemos a nossa força. Não conhecemos quem é o nosso escudo, a nossa proteção. O galgo é um cão rápido, corre a mais de 60 quilômetros, é um cão de caça. O bode também. E o rei, a quem não se pode resistir. Ele diz, olha, o leão, o galgo, o bode e o rei, que também ninguém pode resistir. Ele apresenta 3, e ele diz, esses 3 têm um bom andar e o 4 passeia airosamente. É o rei. Ele, na sua majestade, ele vai governando, vai ditando regras e ele passeia entre os seus súditos. Se procedeste loucamente, exaltando-te, e se planejaste o mal, leve a mão à boca. Se procedeste mal, te exaltando, com arrogância, eu sou isso, eu tenho aquilo, põe a mão na tua boca. Cala a tua boca. Você não conhece a força, você não conhece a natureza, você não conhece Deus. Ele diz assim, quem subiu ao céu ou quem desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Não é o seu, não é o meu. Quem fez tudo isso foi o Deus Criador. Essas mesmas perguntas que o sábio agora ele traz, você conhece? Deus diz a Jó, onde você estava quando eu dava ordem às ondas no mar? Onde você estava quando eu estabelecia o firmamento? E a única coisa que Jó fez foi, eu coloco as minhas mãos na minha boca, porque eu nada sei, eu nada sou. E pede perdão a Deus por ter se exaltado
contra Deus. Porque o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, assim o forçar da ira produz contenda. Aqui o sábio está dizendo, tudo que é agitado vai produzir alguma coisa. Se você agita a ira, a contenda, a inveja, a arrogância, você vai ter um resultado. E o sábio está dizendo, o resultado não será bom. Porque o espremer do nariz produz sangue. Assim o forçar da ira produz contenda. Então, aqui está um sábio, palavras de Agur, que não nos traz quem é na história. Diz que é filho de Jaque, o Mazaíta, que proferiu este homem a Etiel a Ucal. Nós não temos o conhecimento da sua procedência, mas algo ele nos deixa com muita sabedoria. Na verdade, eu sou o mais bruto dos homens. Nem mesmo tenho conhecimento de homem. Até o conhecimento de homem me falta. Quando eu vou medir o meu QI, eu olho e sei que tem homens muito mais sábios do que eu. Apesar de eu ter um QI alto, mas eu me deparo com homens que têm um QI muito mais do que eu. Então ele diz, nem mesmo o conhecimento de homem eu tenho. Eu estou para aprender. Que esta manhã do dia 30 esteja em teu coração. Eu sou o mais bruto dos homens e eu preciso conhecer. Conhecer mais da palavra, conhecer mais do Deus Criador e obedecer os seus mandamentos. Fiquem na paz do Senhor.